acompanhar a partir de agora, ao vivo, como sempre, direto do plenário. Boa tarde, obrigada. Podemos nos sentar. A ministra Rosa Weber, presidente do STF, ocupa o centro da bancada em formato da letra U invertida. Declaro aberta, neste 14 de dezembro de 2022, a 37ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, saudando os queridos colegas, a senhora vice-procuradora-geral da República, as senhoras e senhores advogados, todos que nos assistem presencialmente e também por via de conferência, e as senhoras e senhores servidores. Registro ainda a presença neste plenário dos estudantes de Direito da Sociedade Brasileira de Direito Público de São Paulo. Os estudantes ocupam as poltronas na plateia. Todos usam máscara de proteção facial. A assistência a essa sessão. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 36ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 7 de dezembro de 2022. Presidência da senhora ministra Carmen Rosa Lilian Weber, Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário, está em pé, à direita da ministra Rosa Weber. Ela tem pele clara, cabelos castanhos claros, lisos e compridos. Usa toga preta por cima do blazer branco e blusa preta. Antônio Augusto Brandão de Aras e vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Maria Araújo. Abriu-se a sessão às 14h50, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Consulto os eminentes pares sobre eventual retificação ou complementação a fazer na ata. Nada havendo, declaro-a aprovada. E chamo a julgamento e, para continuidade, as arguições de descumprimento de preceito fundamental 850, 851, 854 e 1014, respectivamente ajuizadas pelo Partido Político Cidadania. Ministra Rosa Weber, presidente do STF, tem pele clara, cabelos louríssimos, lisos, curtos, na altura do pescoço, usa óculos de armação escura com pontas puxadas para as laterais. Usa toga preta por cima do blazer preto e blusa preta. Relatoria. Na sentada anterior, após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, o julgamento foi suspenso em função do horário e hoje a eles damos prosseguimento. Nós estamos com o restante de novo. Senhora ministra, senhores ministros, na última sessão, em 7 de dezembro, relatei a vossas excelências, de forma minudente, o objeto das ADPFs apregoadas e sua tramitação nesta Corte. Registro que, ao chegar a esta casa, na manhã de hoje, 14 de dezembro de 2022, da posse do eminente ministro Bruno Dantas na presidência do TCU, me foi entregue um ofício do eminente presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, ofício este recebido neste Supremo Tribunal Federal às 10 horas da manhã de hoje, noticiando, aspas, a apresentação de projeto de resolução do Congresso Nacional que aprimora a indicação de emendas de relator geral, fecho aspas, acompanhado de cópia da proposta legislativa correspondente. Cuida-se de projeto de resolução do Congresso Nacional número 3, cujo texto foi juntado aos autos das 4 ADPFs. O mesmo material, tenho notícia, foi encaminhado também a todos os eminentes colegas. Em seu ofício, destaca Sua Excelência, o eminente senador Rodrigo Pacheco, que o projeto de resolução em tramitação suprime a possibilidade de indicação de emenda por usuário externo
na esteira do que já ocorre em relação à LDO de 2023. Aponta ainda a destinação obrigatória de 50% das emendas de relator geral para ações e serviços públicos de saúde ou assistência social, bem como a observância de critérios de proporcionalidade na indicação das emendas de relator geral entre as mesas das casas legislativas, a Comissão de Orçamento e os partidos políticos, de acordo com a composição das respectivas bancadas. Refere, por fim, o caráter não impositivo das emendas de relator, o que preservaria a prerrogativa do Poder Executivo na condução do orçamento da União. Eu cumprimento o presidente do Congresso Nacional pelo ofício enviado a esta Corte, a demonstrar a abertura do Parlamento, por meio de suas mesas, ao saudável e democrático diálogo interinstitucional. Entendo, contudo, que a louvável preocupação do Congresso Nacional de se debruçar sobre o tema, com vista a ampliar a transparência da sistemática da apresentação das emendas de relator geral, estabelecendo os critérios de proporcionalidade e de impessoalidade na aprovação e execução dessas emendas no âmbito do Parlamento, confirma a adequação da liminar que exarei nestes autos e que foi referendada, e além disso, referendada pelo Supremo, além de confirmar a impropriedade do sistema até então praticado. A iniciativa, porém, em absoluto prejudica o julgamento já iniciado na assentada anterior, considerados os pedidos deduzidos nas ADPFs apregoadas e em se tratando, ademais, de notícia de proposta legislativa em tramitação e para o futuro. Retomo do meu relatório que, após a concessão da liminar nas 3 primeiras ADPFs, em decisão monocrática referendada de forma unânime pelo plenário, suspendi a execução, dentre outras medidas, dos recursos RP9 até o julgamento final das ações. Em nova decisão monocrática, também referendada pelo plenário, ainda que dessa vez não de forma unânime, vinha a afastar a suspensão determinada, sensível à manifestação do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, em petição conjunta, quanto à adoção das providências possíveis, foi a expressão utilizada à época, para o cumprimento da liminar e do alegado potencial risco à continuidade dos serviços públicos essenciais à população, especialmente nas áreas voltadas à saúde e educação, e sem prejuízo do exame, neste momento, da idoneidade das medidas implementadas pelo Congresso para atender o comando liminar. Então, nesse contexto, senhora ministra e senhores ministros, eu passo a proferir o meu voto, reiterando os meus cumprimentos pela louvável iniciativa do Congresso. Digo eu gostaria até de sumariar, mas eu não sei onde é que está, tinha até pedido, onde é que está o envelope? Ah, tá, obrigada. Sumariar a estrutura do meu voto. Eu não pretendo lê-lo em toda a extensão, são 90 laudas, não quero cansar vossas excelências. Presidente, Vossa Excelência já distribuiu o voto para que nós possamos acompanhar? Vamos. Pensei que já tivessem distribuído, por favor. Ministro Alexandre de Moraes. Presidente. Em pauta, julgamento conjunto, ADPFs 850, 851, 854 e 1014. Eu soube que Vossa Excelência estava em uma audiência, eu fui informada. Em seguida vai ser distribuído, eu pedi que tão logo começasse o julgamento, ele fosse passado a todos.
mas eu vou adiantando com a estrutura do voto. Num primeiro momento, eu falo sobre o orçamento público, funções, percurso histórico até a Constituição de 1988 e ciclo orçamentário. Depois eu examino o processo legislativo orçamentário, começando pelo histórico de crises político-institucionais, o histórico de reformas e o papel do relator geral do orçamento. Passo ao tópico, ao chamado orçamento secreto, suas características e consequências. Continuo com os princípios da publicidade e transparência aplicados à gestão fiscal. Depois, examino, na minha ótica, o significado do princípio republicano para o caso e chego, por final, às conclusões e à solução jurídica que eu proponho para as 4 ADPFs. Eu ia pedir para o meu assistente de plenário que passe os votos para os ministros. Começo dizendo, senhores ministros, que a controvérsia posta, como já ficou evidenciado, quando da leitura do relatório e das sustentações orais, e aqui eu quero saudar, cumprimentar e agradecer a todos os que ocuparam a tribuna e que, com as suas reflexões, sem dúvida, já contribuíram e continuam a contribuir para que melhor possamos decidir o que aqui se coloca. Eu digo que a controvérsia posta diz com a constitucionalidade dos atos do poder público relativos à execução de despesas discricionárias decorrentes de emenda do relator geral do orçamento, identificadas pelo indicador de resultado primário, que é o RP9, no que não correspondem à recomposição e correção de erros e omissões à luz dos princípios republicano e democrático que conformam a atividade administrativa do Estado e o exercício dos poderes estatais. Dito de outra forma, questionam as presentes ADPFs as emendas de relator RP9 no que extrapolam a finalidade, o escopo originário de proceder à recomposição e à correção de erros e omissões de ordem técnica. Os pedidos de mérito extraídos das ações podem ser assim sintetizados. ADPF 850, declaração de inconstitucionalidade do indicador de resultado primário. 9, que é a despesa discricionária decorrente de emenda de relator geral, exceto recomposição e correção de erros e omissões, da Lei Orçamentária Anual, a LOA, de 2021. Na ADPF 851, o pedido é de declaração de inconstitucionalidade do reiterado desvirtuamento das emendas do relator, consubstanciado na captura de relevantes quantias do orçamento federal sem o atendimento às regras do regime constitucional de emendas e à transparência orçamentária. Já na ADPF 854, o pedido é de declaração de inconstitucionalidade do identificador de resultado primário 9 e, por conseguinte, das emendas do relator geral do orçamento de 2021. No aditamento à ADPF 854, o que se pede é a declaração de inconstitucionalidade, primeiro, do ato conjunto número 1 das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, de 25 de novembro de 2021, da resolução número 2 de 2021 do Congresso Nacional, que deu nova redação à resolução número 1 de 2006, também no Congresso, e do decreto 11.190 de 2022. Já a ADPF 1014 busca a inconstitucionalidade do identificador de resultado primário, número 9, e, por conseguinte, das emendas do relator geral,
previsto na Lei Orçamentária Anual, na LOA, de 2022, além da declaração de inconstitucionalidade do ato conjunto número 1 das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, de 25 de novembro de 2021, no que diz respeito às rubricas orçamentárias consignadas ao indicador RP9, e ainda a declaração de inconstitucionalidade do Decreto 11.190 de 2022. Como se vê, os pedidos originalmente deduzidos nas 3 primeiras ADPFs eram essencialmente os mesmos. O reconhecimento da inconstitucionalidade da inclusão no orçamento de 2021 de despesas discricionárias decorrentes de emenda do relator geral, tipicamente consignadas ao identificador de resultado primário 9. O aditamento ADPF 854 estende a impugnação aos atos normativos do Congresso Nacional e do Presidente da República, que, por força da medida cautelar deferida e ratificada por este plenário, nos presentes autos, se propuseram a conferir uma certa institucionalidade à prática impugnada. Já a ADPF 1014, além de renovar a impugnação a tais atos normativos, pugna pela inconstitucionalidade da inclusão de despesas discricionárias decorrentes de emenda do relator geral, as mesmas RP9, mas em relação ao orçamento de 2022. Aprecio inicialmente as preliminares suscitadas e já enfrentadas ao exame da liminar, reafirmando desde logo, senhores ministros, a legitimidade ad causam dos autores das ações em julgamento, enquanto partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Reafirmo igualmente minha compreensão de que cabíveis as ADPFs, na medida em que têm por objeto evitar ou reparar alegadas lesões a preceitos fundamentais resultantes de atos reiterados do poder público, o que os autores classificam como desvirtuamento das emendas do relator geral registradas ao identificador de resultado primário número 9. Como amplamente reconhecido pela jurisprudência desta Casa, a tutela sobre o descumprimento de preceito constitucional alcança um universo de comportamentos estatais mais amplo do que a de inconstitucionalidade, a abranger a lesão à Constituição resultante de ato do poder público, outro que não apenas a lei ou ato normativo, sempre que traduza efetivo e material descumprimento da Constituição. Senhores ministros, já todos tendo em mão o meu voto e já tendo essas preliminares sido por mim abordadas ao exame da liminar, que veio a ser referendada pelo plenário, eu vou me limitar a pequenos tópicos dessas preliminares que eu rejeito todas e que dizem ainda com a ausência de subsidiariedade e ainda com a inépcia da inicial. Prossigo dizendo, desta forma resumida, que o conjunto de atos consubstanciados no empenho, execução, aprovisionamento e pagamento de recursos orçamentários sem observância do regime orçamentário constitucional amolda-se sem dificuldade, na minha compreensão, ao conceito de ato do poder público passível de impugnação pela via da ADPF. No caso, apontam-se como violados os preceitos fundamentais concernentes ao princípio republicano, ao princípio da igualdade, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência administrativas, bem como ao conjunto de preceitos estruturantes da Constituição Orçamentária nos seus artigos 163 a 166. A própria redação, eu vou pensar dos meus fundamentos, que a própria redação do artigo 102
parágrafo 1º da Constituição da República, quando alude a preceito fundamental decorrente desta Constituição, é indicativa de que os preceitos em questão não se restringem às normas expressas no seu texto, incluindo também prescrições implícitas, desde que revestidas dos indispensáveis traços de essencialidade e fundamentalidade. É o caso, por exemplo, dos princípios da razoabilidade e da confiança, realidades deontológicas integrantes da nossa ordem jurídica, objeto de sofisticados desenvolvimentos jurisprudenciais nesta Corte, embora não expressos na literalidade do texto da Constituição. É também o que estaria a autorizar o conhecimento, pelo menos em tese, de ADPF fundada em alegação de fraude à Constituição. Nessa ordem de ideias, tenho por inequívoco que eventual lesão ao postulado fundamental da República, aos princípios da igualdade, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência administrativas, bem como ao cerne da arquitetura constitucional do sistema orçamentário, considerada a centralidade da posição por eles ocupada no complexo deontológico e político consubstanciado na Constituição, mostra-se passível de desfigurar a própria essência do pacto constitucional do nosso país. Vale ressaltar que esta Corte já reconheceu, em reiteradas ocasiões, o caráter de preceito fundamental dos princípios e regras do sistema orçamentário, tendo em vista sua relação direta com a efetividade do modelo de organização da administração pública preconizado pela Lei Maior e com a dinâmica do Pacto Federativo. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, a DPF 114, da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, e a DPF 405, da minha própria relatoria. Anoto, ademais, e o faço diante das alegações trazidas nas manifestações do presidente da República, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, que, de fato, ao Poder Judiciário não compete definir os recursos para as políticas públicas estatais ou a sua alocação. Não é disso, contudo, que aqui se trata, e sim do controle da observância das balizas constitucionais pelos agentes encarregados de tal tarefa. Se é verdade que não compete ao Poder Judiciário interferir nas escolhas legitimamente feitas pelo legislador dentro do amplo espaço de discricionariedade próprio à atividade política, também o é que não se exclui do Poder Judiciário o controle do processo legislativo orçamentário em face das regras de envergadura constitucional que o conformam. Na expressa dicção do artigo 5º, 35 da Constituição, nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. E é disso que se cuida aqui. Direitos dos entes federativos eventualmente prejudicados na distribuição de recursos orçamentários da União em desconformidade com o modelo constitucional. Direitos constitucionais dos membros das casas legislativas à participação equitativa no ajuste do orçamento. E, fundamentalmente, direitos dos cidadãos brasileiros a que se faça o uso racional e eficiente dos recursos públicos e à luz da transparência imposta pela lei fundamental. Entendo, pois, em face das alegações veiculadas nas exordiais, devidamente enquadrada a lide, tal como se apresenta em tese, em hipótese devidamente delimitada de lesão a preceitos fundamentais, estes devidamente indicados pelos autores, pelo que rejeito as preliminares suscitadas de inépcia da inicial,
de não cabimento das arguições de descumprimento de preceito fundamental, destacando em qualquer hipótese o pedido subsidiário deduzido na DPF 1014 de recebimento como ADI. Tampouco a presente arguição esbarra no óbice processual, pressuposto negativo de admissibilidade, do artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9.882 de 1999. Tenho por demonstrada a inadequação dos meios processuais ordinários para imprimir solução satisfatória à controvérsia posta. E ressalto, tendo em vista as diversas manifestações veiculadas nos autos, que, e aqui eu estou trazendo o magistério doutrinário jurisprudencial do ministro Celso de Mello, na DPF 237, julgamento em 2014, tenho que a mera possibilidade de utilização de outros meios processuais não basta só por si para justificar a invocação do princípio da subsidiariedade, pois para que esse postulado possa legitimamente incidir, impedindo desse modo o acesso imediato à arguição de descumprimento de preceito fundamental, revela-se essencial que os instrumentos disponíveis mostrem-se capazes de neutralizar de maneira eficaz a situação de lesividade que se busca obstar com o ajuizamento deste writ constitucional. Não bastasse, tem sido prestigiada, na interpretação desse dispositivo, a eficácia típica dos processos objetivos de proteção da ordem constitucional, vale dizer, a eficácia erga omnes e o efeito vinculante próprios ao controle abstrato de constitucionalidade. Significa afirmar que a chamada cláusula de subsidiariedade impõe a inexistência de outro meio tão eficaz e definitivo quanto a DPS para sanar a lesividade, é dizer, de outra medida adequada no universo do sistema concentrado de jurisdição constitucional. Não obstante contidas no objeto das ações impugnações também a atos normativos, e aqui eu explicito todos os atos, a Lei 14.144 de 2021, o ato conjunto das mesas das câmaras dos deputados do Senado Federal, número 1, a resolução número 2 de 2021 do Congresso Nacional e o decreto 11.190 de 2022, aquele é, como já referido, mais amplo, voltando-se principalmente contra uma percebida prática reiterada a configurar um conjunto de atos do poder público não redutíveis a atos normativos. A circunstância dessa prática se manifestar parcialmente em dispositivos normativos inscritos em normas especiais de natureza orçamentária não é suficiente, a meu juízo, a circunscrever a demanda nos limites de cognoscibilidade da ação direta de inconstitucionalidade, notadamente diante do caráter marcadamente concreto e da eficácia temporal determinada da legislação especializada, e, sobretudo, considerados o enfoque e a causa de pedir da motivação que aqui se veicula, amoldando-se, na minha compreensão, ao caráter subsidiário da DPF, rejeitada, pois, todas as preliminares suscitadas. Destaco que, em juízo delibatório, ao exame das 3 primeiras ADPFs, propugnei pelo conhecimento apenas parcial das ações, a compreensão de que nelas contidas, ao lado da pretensão de fiscalização objetiva da ordem jurídica, pretensões de índole subjetiva incompatíveis com o processo constitucional abstrato, por aparentemente demandarem investigação de condutas individuais e instauração de fase probatória. Reexaminando o ponto, verifico que tais alegações
embora trazidas com o objetivo de ilustrar a gravidade da questão objetiva posta e os riscos a ela relacionados, não integraram os pedidos deduzidos nos feitos. Faço, aqui me eximo da leitura, faço a transcrição do que se decidiu ao exame da liminar e pontuo, no outro giro, prejudicado o exame das impugnações ao decreto 11.190, de 2022, veiculadas em aditamento à DPF 854 e também na DPF 1014. Isso porque esta norma foi revogada no dia 13 de novembro de 2022 pelo decreto número 11.269, o que a subtrai do controle jurisdicional já instaurado. A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido que a extinção da vigência da norma impugnada, após a instauração do procedimento abstrato de fiscalização de inconstitucionalidade, acarreta a perda superveniente de seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Assim sendo, atendidos os pressupostos formais de admissibilidade, eu conheço das ADPFs 800 e 851 e conheço em parte das ADPFs 854 e 1014 nos limites dos respectivos pedidos e passo ao exame do mérito. Aqui, conforme o sumário, né, de que fiz leitura a Vossas Excelências, e vou me eximir da leitura, em benefício do tempo, né, eu vou fazer apenas algumas pinceladas e eu começo o voto examinando, quanto ao orçamento público, as suas funções. E digo que o orçamento público, todos nós sabemos, instrumentaliza a atividade financeira do Estado e, em sua forma mais elementar, tem a função de prever a receita e fixar a despesa para determinado período. Estou me reportando ao texto da Constituição, artigo 165, parágrafo 8º. As receitas, também todos sabemos, são apenas estimadas, pois não se pode afirmar com certeza se a previsão irá se concretizar tal como antecipada. Impõe-se, contudo, quanto à expectativa de arrecadação, o dever de sinceridade, vendando-se à administração pública a formulação de previsões superestimadas ou irreais. Determinado o limite da capacidade financeira do Estado, são fixadas as despesas, em face dos quanto que se espera arrecadar. Segue-se a execução financeira seguem-se a execução financeira e orçamentária. Se a arrecadação esperada se concretizar, realizam-se as despesas autorizadas. Em suma, a previsão da arrecadação, ou seja, das receitas, e a definição dos gastos, ou seja, das despesas, são os pilares do orçamento equilibrado, indicadores da viabilidade sustentável da administração financeira do Estado. Há a considerar, no entanto, que o equilíbrio não é o único objetivo das finanças estatais. A crise econômica e as guerras da primeira metade do século XX motivaram os Estados a assumirem novos papéis na condução da economia e da sociedade. A economia keynesiana forneceu a base teórica para o início de um processo de progressiva intervenção do Estado em setores tradicionalmente operados com base na lógica do livre mercado. A atividade estatal passou a adotar políticas de mitigação dos efeitos adversos dos ciclos econômicos e de promoção do desenvolvimento social. Como resultado, ampliou-se o espectro do orçamento público, incorporando-se funções políticas, econômicas e jurídicas. Assim, o orçamento público não se restringe à sua função meramente contábil, mas também assume a natureza de instrumento político,
abro aspas, por estabelecer parâmetros para a cobrança de tributos, fixar limites para a realização de gastos públicos, definir responsabilidades e articular parte expressiva do sistema de checks and balances constituído pela sociedade para controlar o exercício do poder que defere ao Estado. Fecho aspas, essa lição de Oswaldo Maldonado Sanches no seu O Ciclo Orçamentário, uma reavaliação à luz da Constituição de 88. Num próximo tópico, eu abordo o orçamento público no Brasil. E começo com a nossa primeira Constituição de 1824, que consagrou o sistema orçamentário inglês, em que o rei submete às despesas a aprovação prévia do parlamento. O projeto de orçamento anual, contudo, era homologado sem grande oposição, pois a Assembleia Geral não contava com estrutura técnica adequada para a sua análise. Tampouco dispunha de acesso aos dados financeiros relevantes mantidos pelos órgãos governamentais. Já a Constituição Republicana de 1891 conferiu ao próprio Congresso Nacional competência plena para orçar a receita e fixar a defesa federal, sem retirar do Executivo, contudo, a atribuição de elaborar a proposta orçamentária anual. E eu sigo detalhando, ainda que brevemente, como os nossos textos constitucionais de 1934, 1937 e ainda a nossa Constituição de 1946, marcando o fim do período do Estado Novo, regraram a temática. Enfrento brevemente o tema nas cartas outorgadas de 67 e 69, na emenda constitucional número 1 de 69, e passo ao exame da Constituição Orçamentária de 1988, destacando que somente com ela o Congresso Nacional retomou o papel ativo no planejamento e no controle orçamentário e financeiro da União. Registrando também que, até então, com ressalva do período de vigência da Constituição de 46, o Poder Legislativo exercia apenas a função passiva de aprovar ou não a proposta orçamentária anual do Executivo. É certo que, fundados em critérios políticos, o ato de gastar e a escolha do objeto das despesas públicas envolvem decisão com alguma medida de discricionariedade. Os detentores deste poder de escolha poderão, validamente, favorecer a redução dos gastos e a política de austeridade fiscal ou, por exemplo, prestigiar a promoção da justiça social e ampliação das despesas públicas conforme os valores predominantes em um determinado momento entre os representantes do povo eleitos. É nesse específico contexto que a ciência das finanças adquire espaço no ordenamento constitucional ao impedir, por meio de instrumentos de planejamento e de controle financeiro, que a vontade política manifestada pelos governantes venha a dar lugar ao patrimonialismo e aos atos de captura do poder com grave subversão dos interesses públicos em favor dos projetos de poder inoficiosos, degenerando a democracia no primado da demagogia. Salto também um texto, uma explicitação, e sigo dizendo que, sob a égide da Constituição de 88, a alocação dos gastos, sem deixar de ser uma decisão de caráter, sobretudo político, passa a se submeter ao primado da racionalidade. O orçamento público já não representa apenas mera autorização formal de gastos. Todo emprego de recursos públicos passa a pressupor, como condição de validade, integração funcional com os programas mais amplos,
nacionais, regionais e setoriais, de sorte que, passo a fazer citação, que os planos mais gerais ou globais abrangem os mais concretos e a execução destes leva à materialização daqueles. Nesse sentido, os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual. Estou me reportando ao artigo 165, parágrafo 4º da Constituição, e o registro doutrinário anterior é de José Afonso da Silva. Em pauta, julgamento conjunto a DPFs 850, 851, 854 e 1014. Vota a ministra-presidente, Rosa Weber. E aprovação de leis orçamentárias. Na realidade, foram ampliados os poderes de controle e fiscalização parlamentar nas várias etapas do ciclo orçamentário. Além da competência para julgar as contas anuais do presidente da República, também incumbe ao Congresso Nacional a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades de administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade e economicidade. Estou citando o artigo 70 da Constituição Federal. Digo que a função de controle parlamentar abrange as atividades do Poder Executivo e a execução dos planos de governo. Fiscalização essa que é realizada ordinariamente pelas comissões permanentes. Exemplifico e prossigo dizendo que é possível ainda que o controle orçamentário venha a ser exercido por meio de investigação parlamentar conduzida pelas comissões parlamentares de inquérito. E que tanto as comissões congressuais permanentes quanto as temporárias são investidas de poderes para convocar ministros de Estado, solicitar depoimentos de quaisquer autoridades, receber denúncias, apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento, entre outras atribuições. Dispõe ainda o Congresso Nacional, todos sabemos, do auxílio do Tribunal de Contas da União. Em suma, a Constituição Federal de 88 conferiu amplos poderes e consideráveis prerrogativas ao Congresso Nacional para atuar com autonomia e independência na elaboração do orçamento e no controle de sua execução, além de criar um sistema integrado de planejamento orçamentário e gestão fiscal capaz de orientar a atividade financeira do Estado na consecução dos objetivos e metas governamentais. Passando ao ciclo orçamentário, eu digo que ele significa, ciclo orçamentário, todo esse conjunto de processos envolvendo o planejamento e a execução do orçamento público federal, e que a concretização do orçamento público anual ocorre por meio de etapas sucessivas, classificadas como fase de elaboração, fase de autorização, fase de execução e fase de controle. E aí eu passo a explicitar no item 20, 21, do meu voto, estas fases. Aqui é importante que eu destaque: a Constituição de 88 atribuiu ao Legislativo, não apenas, como dito, a tarefa de aprovar ou rejeitar a proposta do Executivo, mas também a prerrogativa de modificá-la por meio das emendas parlamentares. As emendas parlamentares ou orçamentárias possuem autorização constitucional e objetivam viabilizar a participação ativa dos deputados federais e senadores na elaboração da peça orçamentária. Este instrumento legislativo, em princípio, confere aos parlamentares a oportunidade de atender diretamente às reivindicações mais concretas e urgentes da população que representam, contemplando a dotação financeira necessária ao atendimento de tais necessidades. O regimento comum do Congresso Nacional prevê 4 modalidades de emendas parlamentares classificadas conforme a sua autoria
em emendas de comissão, de autoria das comissões permanentes, emendas de bancada estadual, da autoria das bancadas estaduais no Congresso, emendas individuais, de autoria dos congressistas em exercício, e emendas de relator, de autoria do relator geral do projeto de lei orçamentária anual. As emendas individuais destinam-se essencialmente ao atendimento dos interesses populares mais concretos verificados no plano local ou municipal. As emendas de bancadas estaduais visam a realização de obras e projetos estruturantes de importância estadual ou distrital. E as emendas de comissões acolhem demandas de amplitude nacional e de interesse institucional. O artigo 166, nos seus parágrafos 11 e 12 da Constituição, fixa em 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior o limite das emendas individuais ao projeto de lei orçamentária, sendo metade desse percentual de 1,2% destinada a ações e serviços públicos de saúde, e em 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, o limite das emendas de iniciativa das bancadas estaduais e do Distrito Federal. Já as emendas do relator foram instituídas originariamente com o propósito de conferir ao relator geral do projeto de lei orçamentária os poderes necessários à organização do conjunto de modificações introduzidas na proposta orçamentária do Executivo. Sua finalidade consistia apenas na correção de erros e omissões de ordem técnica ou legal e na organização sistemática das despesas conforme suas finalidades, não contemplando a inclusão de novas despesas ou programações na peça orçamentária. Nessa etapa, o Legislativo avaliará a tangibilidade da estimativa de receita e a adequação da previsão de despesas. Para quaisquer modificações nesses aspectos do projeto de lei orçamentário, estimativa de receitas ou previsão de despesas, necessário demonstrar que a emenda alteradora atende às seguintes diretrizes: compatibilidade com o PPA e com a LDO, indicação da fonte de recursos, admitidas apenas aquelas decorrentes da anulação de despesas, e pertinência à correção de erros e ou omissões ou a outras finalidades previstas no projeto de lei. Estou me referindo ao artigo 166, parágrafo 3º da Constituição Federal. No âmbito da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, será eleito o relator geral do orçamento, a quem incumbe definir os parâmetros e critérios para anulação de despesas, modificação da programação orçamentária, propositura de emendas e elaboração do relatório final. Concluída a tramitação na CMO, o relatório final será encaminhado ao plenário do Congresso Nacional para discussão e votação. Aprovado o projeto de lei orçamentária anual, o que deverá ocorrer na mesma sessão legislativa, encaminha-se o autógrafo ao Presidente da República para sanção e publicação. Na fase de execução, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, observando-se em relação às despesas o procedimento de empenho, liquidação e pagamento. A fase de controle ocorre concomitantemente à execução orçamentária, controle interno, ou a posteriori, que é o controle externo, perante o TCU, sendo que as contas do Presidente da República são julgadas apenas pelo Congresso Nacional. Eu passo a examinar, dentro da nossa perspectiva histórica, e entendendo que para compreender o presente, planejar o futuro, temos sempre que olhar o passado, as crises políticas institucionais
e vulnerabilidades estruturais que foram constatadas ao longo do tempo. E digo um difícil começo, do esquema PC Farias aos anões do orçamento. A Ordem Constitucional de 1988 delineou um sistema orçamentário inegavelmente moderno e rico em sua expressão principiológica, propício ao desenvolvimento nacional e à redução das desigualdades regionais. Foi estruturado de modo a conferir transparência ao ciclo orçamentário e a garantir a moralidade na aplicação dos recursos públicos. Não obstante a sofisticação do sistema orçamentário previsto em nossa Constituição, o fato é que nenhum texto constitucional é suficiente por si só para modificar a realidade sem que estejam presentes as condições de sua efetivação. Nesse sentido, a lição de Conrad Hesse, ao afirmar imprescindível para que uma Constituição seja capaz de conformar a realidade política e social, convertendo-se em força ativa, estarem presentes na consciência do povo e especialmente dos governantes, não só a vontade de poder, mas também a vontade da Constituição. Não era esse, contudo, o espírito predominante no âmbito da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional no início da década de 90. A hiperinflação tornava irrelevante a programação orçamentária e o Congresso Nacional ressentia-se da falta de normas para operacionalizar o exercício de suas novas e numerosas atribuições. Não demorou a se formarem estruturas de poder não institucional no âmbito da Comissão Mista de Orçamento. Como dito, antes de 1988, o Congresso Nacional apenas homologava o projeto de lei orçamentária enviado pelo Executivo sem apreciar efetivamente seu conteúdo. Após 88, o órgão legislativo da União foi investido de amplos poderes no processo de elaboração do orçamento federal. Foi um difícil começo para o Congresso Nacional, devido ao longo período de cerceamento e de exclusão do legislativo das decisões orçamentárias. Faltavam ao parlamento experiência institucional e estrutura técnica para o processamento das informações orçamentárias. Dispunha o Poder Executivo de verdadeiro monopólio sobre os dados financeiros relevantes para a elaboração do orçamento. Vigoraram na Comissão Mista de Orçamento entre 1988 e 1991 apenas regras informais, fundadas em deliberações do presidente da comissão ou do presidente do Congresso Nacional. Somente em meados de 1991 surgiu o primeiro ato normativo a disciplinar a atuação da comissão, embora de conteúdo bastante vago. Era a Resolução número 1 de 1991. Em maio de 1992, reportagens do Jornal do Brasil e da revista Veja revelaram a existência de um ministério paralelo no governo federal. Denunciava-se o favorecimento de empresários, empreiteiras de construção, em obras públicas, como retribuição pelas quantias doadas durante o financiamento da campanha às eleições presidenciais. Os fatos narrados ensejaram a instauração da CPMI do esquema PC Farias. As investigações realizadas permitiram a formulação de um relatório final substancioso, no qual os fatores que possibilitam esquemas do tipo PC foram objeto de específica análise parlamentar. Além das falhas na legislação eleitoral vigente à época, relacionadas ao financiamento de campanhas, mereceram especial destaque as vulnerabilidades dos órgãos orçamentários à ingerência de interesses privados. Agora, eu transcrevo as palavras do relator da CPMI, senador Amir Em pauta, julgamento conjunto a DPFs 850, 851, 854 e 1014. Vota a ministra, presidente do STF, Rosa Weber.
segundo o relatório final desta CPMI, diante de um ecossistema orçamentário profícuo a fraudes, formado pelas interações entre a CMO, órgãos do Executivo e grupos políticos, corporativos e empresariais. Na esfera parlamentar, a atuação do relator geral do orçamento surge pela primeira vez como elemento associado ao surgimento de esquemas do tipo PC. Os poderes concentrados pela figura do relator geral no processo orçamentário eram extensos e a falta de critérios que pautassem sua atuação facilitava a prática de liberalidades. Esta concentração de poderes tornava, estamos na década de 90 do século passado, tornava vulnerável a CMO diante do poder de influência dos grupos não institucionais na escolha dos integrantes da comissão. O ocupante do cargo de relator geral do orçamento tinha poderes suficientes para, só por si, aumentar as despesas orçamentárias, direcionar recursos e favorecer aliados. Para aumentar a margem de gastos, bastava reestimar as previsões de receitas. Para direcionar recursos, conseguia ampliar os volumes de emendas cabíveis a cada ministério, órgão ou entidade federal. Para favorecer aliados, comprazia acolher suas emendas e rejeitar aquelas de autoria dos seus opositores. Não havia limites quantitativos para o número de emendas que os parlamentares poderiam propor à comissão, tampouco restrições ao valor de tais emendas. Cabia ao relator geral acolhê-las ou rejeitá-las, sem que, na prática, os programas previstos no plano plurianual ou as metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias constrangessem essa decisão. Na realidade, verificava-se que muitas das emendas aprovadas inseriam na programação orçamentária dotações e ações não contempladas na proposta do Executivo, inclusive emendas sem indicação de fontes de cancelamento de despesas ou sem critérios adequados para a aferição de custos das ações propostas. Tamanha era a disfuncionalidade do uso de emendas orçamentárias, individuais ou de relator, que em 1991 o projeto de lei orçamentária anual sofreu 71.543 emendas, havendo este número se estabilizado nos anos seguintes em torno de 30.000 emendas orçamentárias a cada ano. Esses dados eu retirei da obra de Gustavo Veloso Martins, Processo Legislativo Orçamentário Federal, Evolução das Resoluções Orçamentárias pós-Constituição de 1988, e aqui, nota de rodapé, eu expresso todos os dados. Prossigo dizendo que consta do relatório final da CPMI que os poderes do relator geral eram tão desmedidos à época que, depois de aprovado o seu relatório final pela CMO, ainda assim podia reajustá-lo, sem devolver à comissão, e mesmo após a votação no plenário do Congresso, autorizava-se, por delegação do colegiado, a modificação da redação do projeto aprovado antes do envio do autógrafo. Detectados, inclusive, casos de emendas orçamentárias não aprovadas pelo Congresso, inseridas nos sistemas informáticos de acompanhamento e execução orçamentária após a publicação da Lei Orçamentária no Diário Oficial da União. A arbitrariedade na distribuição de recursos por meio de emendas comprometia gravemente o planejamento das ações estatais e, consequentemente, o exercício do controle sobre os gastos públicos. Inviável o exame da compatibilidade dos gastos com os resultados pretendidos na ausência de critérios quantificadores das necessidades e carências públicas justificadoras da despesa. Desse modo, a falta de planejamento nacional efetivo e a ausência de metas e prioridades orçamentárias claras contribuíam para a dissipação dos recursos
orçamentários federais em obras, bens e serviços destinados à satisfação de interesses meramente paroquiais dos próprios parlamentares. Aqui eu transcrevo mais um trecho do senador Amir Lando no seu relatório final a essa CPMI. Para enfrentar os problemas apontados nesse relatório final, foram sugeridas alterações legislativas pela própria CPMI do esquema PC a serem implementadas por meio da lei complementar exigida pelo artigo 163 da Constituição Federal, embora até hoje esse diploma legislativo não tenha sido editado. As principais recomendações foram as seguintes, e aí eu explicito no voto, me eximo da leitura, transcrevo mais um excerto da manifestação do senador Amir Lando. Prossigo dizendo que, em suma, a falta de critérios claros a serem observados no planejamento e na programação das despesas favoreceu a captura do orçamento público federal por grupos de interesses privados, cuja atuação criminosa teve apoio de próprios membros da Comissão Mista de Deputados e Senadores. Diante da grande exposição da CMO a lobbies externos, adquire importância ímpar para o controle social das ações estatais, a clareza dos objetivos e prioridades governamentais e a transparência na execução dos planos e programas nacionais. Encerraram-se os trabalhos desta CPMI do PC Farias em 26 de agosto de 1992, com a aprovação do relatório que considerou as denúncias procedentes. Não se cumpriu, contudo, o prognóstico de seu ilustre presidente, o deputado Benito Gama, expresso no vaticínio de que, após essa CPI, o Brasil não será o mesmo. Na realidade, pouco tempo depois, em 1993, o povo brasileiro seria apresentado a um grupo de parlamentares conhecidos como os Anões do Orçamento. Em 20 de outubro de 1993, a revista Veja publicava a matéria de capa intitulada Os Podres do Congresso, na qual o economista e ex-chefe da assessoria de orçamento do Senado Federal, José Carlos Alves dos Santos, revelava o maior escândalo de corrupção até então conhecido, envolvendo o orçamento público da União. A CPMI do Orçamento, realizada entre 1993 e 1994, investigou denúncias que apontavam a participação de deputados, senadores, ministros e governadores de Estado. A fraude se tornou conhecida como o escândalo dos anões do orçamento, assim denominados por não integrarem o chamado alto clero parlamentar. Consta do relatório final da CPMI que o esquema do orçamento envolvia o desvio de verbas públicas para empreiteiras e entidades filantrópicas fantasmas. Foi um grande esquema de corrupção formado no seio da própria CMO. Constatou-se que a fraude teria origem na atuação dos integrantes da comissão, valendo-se novamente de emendas individuais e de manobras do relator-geral do orçamento. Segundo aponta o relatório final, verificou-se que a captura do orçamento público por um grupo de congressistas que, através do relator-geral do orçamento, manipulava a alocação de recursos federais em favor de seus interesses. Aprovada a lei orçamentária, as despesas consignadas para obras eram captadas pelos braços administrativos do esquema criminoso organizado para viabilizar a adjudicação fraudulenta de licitações, assim como as subvenções sociais eram desviadas para entidades filantrópicas fantasmas. Especificamente quanto ao papel do relator-geral do orçamento na operação do esquema
naquela época, 1993, 1994, eu transcrevo o seguinte fragmento do relatório final. A chamada emenda de relator era componente vital do esquema, não se prendendo às formalidades da publicação prévia, era forte instrumento de poder do relator geral que centralizava todas as decisões. Eu estou aqui saltando. Prosseguir a ele. Registre-se que, ao chegar ao plenário do Congresso, dada a exiguidade do tempo para apreciação, o projeto do orçamento constitui uma verdadeira caixa preta, conhecido e compreendido apenas pelos integrantes do esquema e por aqueles poucos parlamentares versados no assunto, não vinculados ao próprio esquema de corrupção. A complexidade do projeto e sua falta de transparência permitiam que fosse alterado até mesmo após a votação, quer ainda antes da publicação, quer já no Departamento de Orçamento da União. E aí eu vou transcrevendo outros pontos do relatório final. E prossigo dizendo, assim como na investigação parlamentar anterior, destacou-se nas conclusões da CPMI do orçamento a necessidade de clareza e transparência no processo orçamentário, pondo-se fim ao mistério de certas rubricas, verdadeiras caixas pretas. Essas são as recomendações finais, 1993-1994. Exortavam elas, novamente, transparência e ampla participação de todos os congressistas e crescente engajamento dos setores da sociedade interessados no processo, não só na discussão de suas prioridades e na definição antecipada de programas e projetos, mas também no questionamento dos métodos e processos de funcionamento da máquina governamental e na cobrança de sua produtividade e objetividade. Prossigo dizendo que a repercussão provocada pela CPMI do orçamento formou o ambiente necessário, esta dos anões do orçamento, para a implementação de reformas no funcionamento da Comissão Mista de Orçamentos Públicos e Fiscalização. E daí resultou a resolução número 2 de 1995. Eu estou fazendo esse histórico e mostrando que todas essas providências, essas investigações, este cuidado com a coisa pública está sendo feito pelo Congresso Nacional, pelas CPMIs que se formaram, né? E todas as providências e todas as recomendações foram tomadas pelo Congresso Nacional, que deve, sem a menor dúvida, ser louvado nessa preocupação que foi sendo, né, expressa e também se detecta uma tentativa de correção. Digo eu que a nova disciplina tinha como principal objetivo dessa resolução número 2 de 1995, tinha como principal objetivo reduzir a concentração de poderes nas mãos do relator geral, apontado como componente, na época, componente vital do esquema. Por isso mesmo, a resolução congressual proibiu as emendas do relator que importassem em novas despesas, restringindo o papel de tais emendas apenas à função de corrigir erros e omissões de ordem técnica ou legal. Além disso, as tarefas do relator geral foram descentralizadas entre os relatores adjuntos e as subcomissões temáticas. Em relação ao parecer preliminar, foram delimitados seu conteúdo e finalidade, conferindo-lhe a função de instrumentalizar a integração da lei orçamentária anual com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. Favoreceram-se as emendas coletivas, que são as de comissão e de bancada estadual e regional, em detrimento das emendas individuais, conferindo as coletivas, caráter
prioritário na alocação de recursos. Prossigo. As medidas, contudo, não surtiram o efeito esperado. Mesmo após a reforma, constatou-se que, na prática, o relator geral persistia figurando como o grande centro de poder do orçamento. Em obra dedicada ao tema, o senador José Serra chegou a afirmar, aspas, que os escândalos que envolveram a Comissão de Orçamento do Congresso têm estimulado propostas de mudanças no processo orçamentário supostamente drásticas, mas na realidade inócuas. Fecho aspas. E aí eu transcrevo um texto de Oswaldo Maldonado Sanches, mais uma vez, onde ele tece uma série de considerações sobre essa tentativa congressual de limitação dos poderes do relator geral. E prossigo eu. Como se vê, embora a resolução número 2 de 95 do Congresso tenha representado um grande avanço no controle interno da atuação da Comissão Mista de Orçamento, a experiência legislativa revela que as normas regimentais não foram capazes de evitar a preponderância dos poderes não institucionais do relator geral do orçamento. Aí eu passo a um novo item de relações patrimonialistas de poder, que eu examino sob o título de A Sangria do Orçamento Público, e chego a maio de 2006, quando o escândalo das ambulâncias reacenderia o debate sobre as deficiências e vulnerabilidades do processo orçamentário da União, ao revelar a opacidade do orçamento público e a falta de critérios para a utilização de emendas que ocasionariam a sangria do orçamento público por meio do esquema descoberto pela Polícia Federal na chamada Operação Sanguessuga. Consta do relatório parcial da CPMI das ambulâncias a seguinte síntese do objeto da investigação parlamentar. A CPMI das ambulâncias foi instalada a partir da denominada Operação Sanguessuga, deflagrada pela Polícia Federal em maio de 2006, para desarticular um esquema de fraudes em licitações na área de saúde. De acordo com a Polícia Federal, a quadrilha negociava com assessores de parlamentares a liberação de emendas individuais ao orçamento da União para que fossem destinadas a municípios específicos. Com recursos garantidos, o grupo, que também tinha um integrante ocupando cargo no Ministério da Saúde, manipulava as licitações, valendo-se de empresas de fachada. Dessa maneira, os preços da licitação eram superfaturados, chegando a ser até 120% superiores aos valores de mercado. O lucro era distribuído entre os participantes do esquema, dentre os quais foram acusadas dezenas de parlamentares, especialmente deputados federais. Esse é um relatório parcial da CPMI, também relator senador Amir Lando, Congresso Nacional, Brasília, 2006. Foi um esquema complexo e abrangente que somente entre os anos de 2000 e 2006, quando se especializou na contratação fraudulenta de unidades móveis de saúde, ambulâncias, atingiu as seguintes proporções. E aí eu relato e trago mais dados do relatório parcial da CPMI do senador Amir Lando. Prossigo dizendo que as sanguessugas operavam preferencialmente em estados e municípios onde o controle orçamentário era exercido por órgãos de fiscalização estruturalmente frágeis e suscetíveis ao poder das autoridades locais. As emendas parlamentares eram utilizadas para garantir o fluxo contínuo de recursos orçamentários da União aos entes periféricos. Por meio de transferências voluntárias, as emendas asseguravam que os gastos ocorressem em regiões onde os órgãos de fiscalização federal tivessem maior dificuldade de atuação devido à baixa cooperação local, seja pela debilidade das estruturas internas de controle, seja em razão da corrupção de autoridades regionais. Além disso, o custo de oportunidade da monitoração dessas verbas era alto, pois a elevada capilaridade da dispersão de recursos tornava as operações de fiscalização
tão custosas para os órgãos de controle quanto a atuação dirigida a empreendimentos de grande vulto tomados como prioritários. Longe do controle federal, os operadores do esquema fraudavam licitações e adjudicavam contratos na área da saúde, arrecadando milhões com vendas de ambulâncias e materiais hospitalares orçados em múltiplos do valor de mercado. Eu sigo dizendo que a análise do esquema revelado pela Operação Sanguessugas põe em perspectiva o modo como a falta de critério no emprego das emendas orçamentárias e o uso indiscriminado dos recursos nelas veiculados propiciam situações em que o dinheiro público acaba vertendo para esquemas de corrupção. Para o escopo do julgamento em causa, mais importante do que examinar os detalhes do esquema da máfia das sanguessugas, interessa avaliar as conclusões da CPMI acerca dos fatores político-institucionais determinantes da repetição das irregularidades já diagnosticadas nas CPMIs do PC Farias e do orçamento, envolvendo diretamente as autoridades e parlamentares que desempenhavam esses papéis importantes no Congresso. Põe-se em questão a facilidade com que esquemas de corrupção de tamanha abrangência surgem, propagam-se e, mesmo após seu declínio, reestruturam-se. Envolvem servidores, envolvem autoridades públicas de diversas unidades da Federação e, ainda assim, conseguem subsistir mesmo diante da atuação fiscalizatória dos sistemas de controle e acompanhamento orçamentário. A CPMI das ambulâncias aponta para a circunstância de as emendas orçamentárias distanciarem-se cada vez mais de seus objetivos, de seu objetivo original de representar um instrumento legítimo de aprimoramento das políticas públicas nacionais e regionais para servirem ao proveito de interesses de cunho privatístico e eleitoral. Segundo as conclusões da investigação congressual, as emendas orçamentárias adquirem esse perfil patrimonialista, tendo em vista que, para a maior parte dos parlamentares, a tramitação do orçamento se limita essencialmente ao momento de apresentação e aprovação de emendas aos projetos orçamentários, com o manifesto intuito de direcionar para suas bases eleitorais programas e projetos de interesse local, o que, em princípio, é legítimo, por óbvio. Eleitos querem favorecer as suas bases no sentido da melhoria das condições de vida do povo. Isso não se coloca em dúvida. O problema é como as coisas acontecem. A cultura patrimonialista, ainda prevalecente, confundindo o público com o privado, enseja a apropriação do orçamento federal em favor de interesses eleitorais. As emendas passam a servir como um instrumento de preservação da posição estamental dos congressistas, assegurando a eleição, a reeleição e o arraigamento nos quadros de poder. Não apenas as emendas individuais ou as emendas do relator geral servem ao propósito de atender a interesses privatísticos. Na verdade, a CPMI verificou que mais da metade, pelo menos das emendas de bancada, caracterizavam-se como emendas partilháveis, também conhecidas como rachadinhas, assim denominadas por veicularem grandes quantias sem objeto específico ou definição espacial, repartidas pelos parlamentares durante a fase de execução do orçamento para que fossem aplicadas em suas respectivas bases eleitorais. Não sou eu que estou dizendo isso, eu estou dizendo a partir dos dados que constam do relatório parcial da CPI, no caso, o relator senador Amir Lando, página 88. Indaga-se, agora sou eu, diante das conclusões da CPMI, se não existirem, além de simples interesses eleitorais
e patrimonialistas, padrões objetivos e racionais capazes de justificar as despesas públicas ordenadas pelos congressistas, com base em quais parâmetros os órgãos de fiscalização poderão avaliar a legalidade, a legitimidade e a economicidade do dispêndio dos recursos públicos federais? Passo ao item orçamento dito secreto, a transferência do controle sobre o orçamento. A controvérsia objeto destas arguições de descumprimento veio a público por meio de uma série de reportagens do jornal O Estado de São Paulo sobre o que foi chamado de esquema do orçamento secreto. Segundo a reportagem intitulada Orçamento Secreto Bilionário de Bolsonaro, banca trator superfaturado em troca de apoio no Congresso, publicada em 8 de maio de 2021, indícios apontariam para a existência de um esquema de barganha política entre o Executivo e sua base parlamentar, envolvendo a liberação de emendas orçamentárias em troca de apoio legislativo no Congresso Nacional. Por meio de entrevistas, ofícios e outros documentos obtidos pelo jornal O Estado de São Paulo, evidenciou-se que 3 bilhões de reais, pelo menos, foram alocados no orçamento por meio de emendas de relator para serem distribuídos aos congressistas componentes da base de apoio do governo. A transferência de controle do orçamento, nos termos das reportagens, conferiria aos parlamentares não apenas a garantia da execução das despesas por eles consignadas, mas também o poder de direcionar a aplicação desses recursos, cabendo-lhes indicar diretamente às unidades orçamentárias competentes o destino das verbas federais alocadas. Tal como já observado em tempos passados, a figura do relator-geral do orçamento, restabelecido nos poderes que o Congresso Nacional, após a CPMI do orçamento, buscou sem sucesso abolir, emerge, uma vez mais, como pivô das articulações entre o Executivo e o Congresso Nacional e guardião dos segredos da caixa preta orçamentária. O chamado orçamento secreto, no plano contábil, nada mais é do que uma parcela do orçamento público da União reservado a um tipo específico de emenda parlamentar, as emendas do relator-geral do orçamento. Como visto, as emendas do relator sempre existiram no processo legislativo orçamentário. Após a CPMIs do esquema PC e do orçamento, o Congresso Nacional editou normas destinadas a limitar os poderes do relator-geral do orçamento, reduzindo suas atribuições apenas à tarefa de sistematizar o conjunto de emendas orçamentárias ao projeto de LOA e a função de corrigir falhas de ordem técnica e omissões decorrentes da anulação de despesas e demais alterações realizadas na proposta inicial do Executivo. Em 2019, contudo, a legislação orçamentária, a LDO de 2019 e a LOA de 2019, restabeleceu a hegemonia do relator-geral no processo orçamentário, ampliando substancialmente os valores destinados às emendas do relator, classificadas sob o indicador orçamentário RP9. No exercício financeiro de 2020, mais de 36 bilhões de reais foram destinados às emendas parlamentares em geral, dos quais 20 bilhões de reais foram consignados apenas para as emendas do relator. Sozinho, o relator-geral obteve mais recursos do que todos os demais congressistas, bancadas estaduais e comissões juntos,
além de uma quantia 157% superior a todas as emendas parlamentares do ano anterior somadas. Nos exercícios financeiros seguintes, os valores orçados em emendas do relator mantiveram-se no patamar de 16,5 bilhões de reais. Prossigo. A controvérsia sobre o orçamento secreto não se restringe, entretanto, à exorbitância dos valores consignados ao relator geral do orçamento em cotejo com os valores destinados às demais emendas. Mais alarmante do que a amplitude do orçamento federal posto sob o domínio de um único parlamentar, somente o mistério das negociações em torno do destino a ser dado a esses recursos. Mais alarmante, sem dúvida. É que as emendas do relator foram consignadas no orçamento da União em favor de um grupo restrito e incógnito de parlamentares, encobertos pelo véu da rubrica RP9. Apenas o relator geral do orçamento figura, no plano formal, como ordenador das despesas, enquanto os verdadeiros autores das indicações preservam o anonimato. Não apenas a identidade dos efetivos solicitadores, mas também o próprio destino desses recursos acha-se recoberto por um manto de névoas. Isso porque não há efetiva programação orçamentária. As dotações consignam elevadas quantias vinculadas a finalidades genéricas, vagas e ambíguas. Somente no momento do empenho, às vésperas da liquidação e do pagamento, torna-se possível identificar quem será o beneficiário dos recursos e o objeto das despesas. Desse modo, não é possível saber com antecipação quais municípios ou estados brasileiros serão contemplados, muito menos qual tipo de obra, serviço ou ação estatal será efetivada com tais recursos. Não há realmente oportunidade para o exercício do controle orçamentário preventivo. Os documentos produzidos nestes autos, notadamente as informações prestadas pelo eminente presidente do Congresso Nacional, comprovam que as despesas classificadas sob a rubrica RP9, emendas do relator, não eram ordenadas apenas pelo relator geral do orçamento. Na realidade, as indicações de beneficiários e destinatários de tais recursos, na sua grande maioria, foram encaminhados diretamente por senadores e deputados ou líderes à Secretaria de Governo da Presidência da República. Essa informação está na petição 23.165 de 2022, que se encontra juntada aos autos. Por isso, trata-se de um orçamento secreto. Não se sabe quem são os parlamentares integrantes do grupo privilegiado. Não se conhecem as quantias administradas individualmente. Não existem critérios objetivos e claros para a realização das despesas. Tampouco observam-se regras de transparência na sua execução. Nem mesmo o Congresso Nacional e o órgão central do Sistema de Planejamento de Orçamento Federal, o Ministério da Economia, foram capazes de identificar nestes autos, mesmo após determinação judicial emanada do plenário dessa Suprema Corte, diante da ratificação da liminar que deferi, nem eles foram capazes de identificar os ordenadores das despesas registradas sob o classificador RP9, ou os critérios adotados para justificar esses gastos,
ou as obras, serviços e bens que foram adquiridos ou contratados com tais valores, e mesmo os programas e objetivos vinculados ao planejamento orçamentário que foram alcançados com esses recursos. Ainda que a celebração de acordos informais para a distribuição de recursos públicos da União em benefício de interesses eleitorais dos próprios congressistas, mediante entabulações políticas secretas, não configure, sob o prisma do direito penal, fato tipificado como crime contra a administração pública, certamente esta prática político-institucional cria circunstâncias favoráveis para que ocorram delitos, tal como já verificado no passado. Na era dos esquemas tipo PC Farias, falava-se em fantasmas, alusão à ocultação da presença por meio de empresas imateriais, identidades incorpóreas e operações espectrais. Na época da Operação Sanguessuga, evidenciava-se o caráter parasitário das condutas. Os envolvidos aderiam ao orçamento, absorvendo recursos por meio de engenharia burocrática, sem revelar a própria existência. Atualmente, a política patrimonialista, reinventando-se, instrumentaliza formas e fórmulas jurídico-contábeis para conferir áreas de oficialidade a conteúdo inoficioso, aparência de institucionalidade ao que não encontra amparo na ordem constitucional. Como se sabe, a liturgia, por si só, não torna sacro o que é secular na essência. Os fatos subjacentes ao chamado esquema do orçamento secreto revelam a progressiva tomada do orçamento público federal por congressistas que compõem a base do governo no Congresso, pondo-se o orçamento federal, desse modo, a serviço das prioridades eleitorais e dos interesses paroquiais dos parlamentares integrantes da coalizão presidencial. Esse processo sistemático de transferência das decisões orçamentárias para os próprios parlamentares, conhecido pelos especialistas em finanças públicas como captura do orçamento, representa prejuízo grave à efetividade das políticas públicas nacionais, considerado o elevado coeficiente de arbitrariedade e o alto grau de personalismo com que são empregados esses recursos públicos pelos congressistas. Como resultado, tem-se a pulverização dos investimentos públicos, a precarização do planejamento estratégico dos gastos e a perda progressiva de eficiência econômica. Tudo em detrimento do interesse público. A expansão do domínio parlamentar sobre o orçamento tem se consolidado por sucessivas reformas normativas. Vale rememorar, na noite de 25 de dezembro de 2013, o então presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves, em pronunciamento de rádio e TV, celebrou o que chamou de fim da barganha e da discriminação partidária no Brasil, após sanção presidencial, a LDO 2014, sem veto ao artigo 54, que tornava obrigatória a execução orçamentária das emendas individuais ao orçamento da União. O dispositivo celebrado possui a seguinte redação. Artigo 54. O regime de execução estabelecido nessa seção tem como finalidade garantir a efetiva entrega à sociedade dos bens e serviços decorrentes de emendas individuais, independentemente de autoria. Parágrafo único. Os órgãos de execução devem adotar
todos os meios e medidas necessários à execução das programações referentes às emendas individuais. Até então, a execução das emendas parlamentares constituía um dos mecanismos mais efetivos à disposição do Poder Executivo para assegurar a governabilidade e o sucesso nas negociações com a base parlamentar do governo no Congresso. Se o parlamentar votasse de acordo com o Planalto, as emendas seriam liberadas. Caso contrário, não havia liberação de recursos. A norma prevista no artigo 54 da LDO de 2014 visava restringir o poder de barganha do Executivo ao tornar compulsória a execução das emendas individuais, de modo a assegurar a cada um dos congressistas, e não apenas aos aliados do governo, uma participação mínima na distribuição dos recursos orçamentários. Em pauta, julgamento conjunto a DPFs 850, 851, 854 e 1014. Vota a ministra-presidente Rosa Weber. Individuais, ou seja, daquelas relacionadas às despesas destinadas pelos congressistas ao atendimento de suas bases eleitorais. Todo o restante do orçamento, inclusive as emendas de bancada, de comissão e do relator, permanecia sob controle do Executivo, que poderia exercer o contingenciamento de tais despesas. Na prática, longe de pôr fim ao sistema de barganhas políticas em torno de recursos orçamentários, aquela medida, na realidade, apenas instituiu um piso financeiro titularizado por parlamentar, uma cota congressual mínima, cujo valor poderia aumentar exponencialmente na proporção da participação do congressista nas emendas do relator ou em eventuais rachadinhas das emendas de bancada e de comissão. A sistemática do orçamento impositivo à brasileira, restrito às emendas individuais, adquiriu assento constitucional com a promulgação da Emenda Constitucional 86 de 2015. A vedação ao contingenciamento das emendas individuais até o valor a que já me referi, correspondente a 1,2% da receita corrente líquida, deixou de ser objeto de acordos realizados ano a ano, no momento da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e adquiriu status de direito constitucional dos parlamentares. A seguir, a Emenda Constitucional número 100, de 2019, ampliou ainda mais o domínio parlamentar sobre o orçamento, ao conferir a nota da obrigatoriedade também às emendas de bancadas estaduais. A Emenda Constitucional em questão franqueou aos congressistas mais uma parcela do orçamento, correspondente a 1% da receita corrente líquida, para utilização pelos deputados federais e senadores da República. Em sequência, a Emenda Constitucional 105, de 2019, pejorativamente apelidada pela imprensa de emenda PIX, promoveu a desvinculação das emendas individuais, permitindo a transferência direta de recursos federais aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Uma vez transferidas, as verbas passam a, aspas, pertencer aos entes federados beneficiados, cabendo-lhes aplicá-las livremente em ações e programas locais. A transferência da titularidade desses valores aos estados e municípios, realizadas sem as condicionantes próprias aos convênios, sem vinculação a qualquer programa governamental, nem referibilidade a nenhuma meta ou objetivo, caracteriza verdadeiro cheque em branco, expondo esses recursos à manipulação política. Por fim, na medida em que as demais modalidades de emendas parlamentares adquiriram caráter compulsório, acabou sendo implementado um novo espaço institucional que permitiu a continuidade do sistema de barganha político-orçamentário. Para tanto, em 2020, restaurou-se em sua integralidade
o mesmo modelo de emendas do relator que ensejou os escândalos constatados no âmbito das CPMIs, do esquema PC Faria, dos anões do orçamento e da máfia das sanguessugas. Não havendo como o Executivo contingenciar despesas oriundas de emendas individuais ou das bancadas estaduais, as emendas do relator tornaram-se o novo locus destinado às negociações reservadas à construção da base de apoio do governo no Congresso. A garantia constitucional de execução obrigatória das emendas individuais e de bancada, portanto, não significou o fim da barganha e da discriminação partidária no Brasil, como prometido em 2013 pelo presidente da Câmara dos Deputados. Retrata apenas o fato de que a crise nas relações entre Executivo e Legislativo tornou ainda mais caros e dispendiosos a manutenção de uma base presidencial de apoio parlamentar no Congresso e o custo da governabilidade no contexto do que a ciência política tem convencionado denominar, na esteira da obra pioneira do professor Sérgio Abranches, de presidencialismo de coalizão. Devido ao inflacionamento contínuo do importe necessário à captação de apoio parlamentar no Congresso, o Executivo abdicou substancialmente de sua primazia na alocação dos recursos livres de destinação, as despesas discricionárias, de modo a viabilizar a criação de espaço orçamentário para acomodar o crescente volume de emendas parlamentares. O grande volume de recursos públicos a serviço das emendas parlamentares avança cada vez mais sobre a parcela disponível do orçamento federal destinada aos investimentos públicos, a ponto da Secretaria do Tesouro Nacional registrar índices negativos de investimento líquido nessa esfera de atuação governamental desde o renascimento das emendas do relator. Eu estou me referindo aqui, tirando o dado, Ministério da Economia, Boletim de Estatísticas Gerais do Governo Federal, de 15 de julho de 2022. Como se sabe, o orçamento público federal é caracterizado pela elevada vinculação de receitas orçamentárias, ou seja, pela subordinação a normas constitucionais e legais que definem previamente a destinação específica de significativa parcela dos recursos da União. Especialmente após a instituição do teto constitucional de gastos pela Emenda Constitucional 95 de 2016, registrou-se sensível redução do espaço orçamentário disponível para a acomodação de despesas discricionárias, que todos sabemos são aquelas despesas não vinculadas a gastos obrigatórios. Enquanto sucessivas reformas regimentais, como expus, ampliaram a participação do Congresso Nacional na alocação dos recursos de destinação livre, concomitantemente, em decorrência de fatores políticos e econômicos, o orçamento federal anual passou a destinar cada vez menos recursos aos investimentos estruturais, culminando na preocupante marca atingida pelo Orçamento Federal de 2022, correspondente ao menor patamar de investimentos públicos federais em uma década, equivalente a menos de 1/4 do valor previsto no orçamento de 2012. Não constitui demasia enfatizar que as emendas parlamentares, especialmente as emendas de relator, em grande parte beneficiam apenas ações de caráter local, destinadas a atender a interesses eleitorais ou favoritismos individuais do parlamentar. A atuação de congressistas como verdadeiros ou como se fossem vereadores federais, favorecendo apenas suas bases eleitorais, ocasiona a utilização pulverizada de recursos públicos em atividades estatais de impacto meramente local, com evidente
perda de qualidade e eficiência na implementação de políticas públicas de interesse nacional, aumento dos custos e da despesa, distorção da competitividade entre candidatos, entre outros incontáveis prejuízos ao interesse público. Sob essa perspectiva, constata-se que a utilização indevida das emendas parlamentares para a satisfação de interesses eleitorais representa grave ameaça à consecução dos objetivos fundamentais da República, consistente em promover o desenvolvimento nacional equilibrado e sustentável, reduzir as desigualdades sociais e regionais e erradicar a pobreza e a marginalização. E eu estou, por óbvio, me referindo ao artigo 3º da nossa lei fundamental. A captura de recursos públicos por emendas parlamentares no Brasil não encontra paralelo, e isso foi, inclusive, destacado da tribuna na sentada anterior. A captura de recursos públicos por emendas parlamentares no Brasil não encontra paralelo na comparação com outros países, como, inclusive, de outros países. Segundo pesquisa da Lavra, do economista Marcos Mendes, os deputados e senadores brasileiros interferem até 20 vezes mais no orçamento do que os parlamentares dos países integrantes da OCDE. Analisando os dados de diversos países referentes às modificações realizadas anualmente pelos órgãos parlamentares, em relação às propostas orçamentárias apresentadas pelo Executivo, o estudo revelou que não apenas a extensão, mas também a intensidade das intervenções do Legislativo brasileiro nas propostas orçamentárias do Executivo Federal são muito superiores aos padrões verificados nos demais países comparados. Segundo esse estudo, em relação ao último exercício fiscal, os parlamentares da Alemanha e Noruega não realizaram nenhum aumento ou substituição no orçamento, apenas reduziram a despesa proposta pelo Executivo. Outros 14 países, como Austrália, Canadá, Dinamarca, Itália e Japão, não registraram nenhum aumento de despesa na proposta executiva ou a alteração foi irrisória. Pelo menos 10 países do grupo analisado, países integrantes da OCDE, registraram índices de até 2% de intervenção do Parlamento na proposta orçamentária do Executivo. E nos países em que se registrou a maior interferência legislativa, como os Estados Unidos da América e a Eslováquia, ainda assim enorme a distância em relação ao Brasil, onde nada menos do que 24% da despesa primária discricionária resultou modificada por emendas parlamentares. 24% da despesa primária discricionária. E nos Estados Unidos, o percentual foi de 2,4%, 40%, e na Eslováquia, de 5,53%. Os países com a maior interferência legislativa. Considerando que no exercício de 2022 o orçamento federal estipulou a quantia de 44 bilhões de reais para investimentos e deste valor 21 bilhões foram destinados a emendas parlamentares, ou seja, quase 50% de todo o investimento nacional, cabe analisar a forma como as emendas parlamentares e, especialmente, as emendas do relator têm sido aplicadas no Brasil. Senhores ministros, como ainda falta um pouco, né, para eu encerrar o meu voto, eu consulto Vossas Excelências, porque todos costumam ter audiências nesses horários, para que façamos agora o intervalo regimental. E, por isso, suspendo a sessão.